What's up, lindas? Está no ar o Extra Podcast, logo onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Amanda tem a Camponeusa e a Luísa Martins para darmos nossas opiniões sobre a primeira temporada do Drag Race Brasil, né? Mesmo que chegou ao fim nesta quarta-feira, 15 de novembro, nós estamos gravando na própria quarta, 15 também, ou seja, nossos ânimos à flor da pele, sem estar revoltado, sem não estar revoltado, sem estar conformado, tá tendo quase no calor do momento, né? A gente não esperou nem 24 horas para gravar. Então nem preciso dizer que esse episódio vai ser repleto de spoilers, né? Tipo, você não saber que a Organza venceu, eu tô dizendo logo agora no começo, porque esse episódio vai conter spoilers mesmo. E como a gente já comentou a estreia, a gente já comentou o top 8, né, avaliando desempenho por desempenho. Agora a gente vai falar ponto por ponto do que a gente achou que foi de positivo e negativo dessa primeira temporada, depois de 200 anos esperando o Drag Race chegar no Brasil. Ele chegou. E aí, nós gostamos? Nós detestamos? Nós apoiamos a vitória da Organza? Nós estamos acampando e queimando maquiagem na frente da Paramount porque não gostamos do resultado? Vocês vão descobrir agora. Luísa, finalizamos uma temporada aí aguardada, aclamada por uns, não aclamada por outros, mas finalizamos aí, ó. O Drag Race Brasil veio e a primeira temporada já tá aí pra todo mundo que quiser assistir completinha. É isso aí, né? E essa temporada eu achei ela boa. Eu comecei muito hypada e com os episódios só foi, sabe, ficando melhor e tudo mais. Claro que eu tenho as minhas críticas, eu tenho meus pontos aqui a levantar. Coisas que, se a Paramount, se a Wow estiver ouvindo o episódio, cliquem na segunda, apliquem na terceira, não deixem de aplicar. É muito importante. Mas eu acho que a gente fecha essa temporada com uma boa opinião. Eu daria, tipo, uma nota altíssima. Olha aí, da Luísa teve aclamação, da minha também daria uma nota boa. Não daria nota 10, porque né, eu sinto que ainda vai vir o 10 de Drag Race Brasil aí uma temporada inteira, porque sempre tem assim, todo reality show começa morninho e depois chega no seu ápice, né? Uma temporada que vai abalar multidões, que vai unir todo mundo como Norvana. E você, Neuza, o que achou aí da primeira temporada? Ficou satisfeita com o que assistiu? Eu concordo também. Eu não fiquei dissatisfeita. Eu gostei bastante. Acho que a gente realmente terminou num saldo positivo da temporada. Era tudo que a gente estava esperando do Drag Race Brasil. Eu não vou dizer tudo, eu não vou dizer 100%, mas acho que foi um começo muito bacana. Igual a gente vai discutir ao longo do episódio, né? A gente teve erros e acertos, né? Tem coisas a melhorar, mas igual o Rich falou, nem toda primeira temporada é um must, né? Então a gente vai melhorando com o tempo e eu acredito que são coisas facilmente melhoráveis. Então gostei bastante, foi um começo muito bom. Olha, realmente, Neuza, são coisas facilmente melhoráveis mesmo, coisa que é simples de fazer e coisas que a própria edição e a produção sabe fazer. Então vamos começar? A gente vai começar assim, gente. Como eu falei que a gente vai dividir ponto por ponto, a gente vai começar com os pontos mais simples. E na medida que o podcast for andando, a gente vai entrando em pontos mais críticos, que é pra gente começar com amor no coração e terminar só Deus sabe como esse episódio, dependendo do ponto de vista da gente e do que a gente tá vendo nas redes sociais sobre repercussões positivas e negativas de tudo que rolou nessa temporada. Vamos começar com a apresentação do reality, que é a Greg Queen como host, a nossa rainha do universo. A gente já tinha elogiado ela no primeiro episódio, mas e aí, Neuza? O que você achou da Greg agora que você viu ela por esses todos os episódios? Você achou que ela foi boa? Que a gente pode dizer assim que a gente quer sim a Greg Queen numa segunda temporada ou ela ficou devendo em algo que tem que melhorar? Greg King, como diz a querida blogueirinha. Eu gostei muito da Greg como apresentadora. Ela realmente veio numa crescente, né? Ela não parou de subir nas pesquisas. Lá no começo a gente realmente estava naquela percepção, né? De, ok, ela é uma boa host com pontos a melhorar. E eu acredito que ela foi melhorando ao longo da temporada. A Greg ela é muito natural na frente das câmeras, pelo menos eu achei. E principalmente se for levar em conta a expectativa que eu tinha antes de começar a temporada, antes da gente ver qualquer coisa dela como host. Porque a gente tinha a percepção da Greg como competidora, né? No Queen of the Universe. A gente, pelo menos eu já conheci o trabalho dela antes no Armário de Saia e tudo mais. Mas pegar o Drag Race, né? Ser o rosto da franquia aqui no Brasil, a gente fica apreensivo de tipo assim, será que ela tem o suco, né? Pra poder carregar nas costas? E eu acho que ela tem, né? A gente chegando agora no último episódio, eu acho que ela carregou muito bem a temporada. Ela teve jogo de cintura muito bom, tanto com as queens quanto com a bancada de jurados, jurados convidados.
realmente comandando, né? Sendo a. Não sei a palavra correta, eu ia falar showman, mas show queen, sendo a show queen da temporada, acho que ela soube conduzir muito bem. Foi muito natural. Se ela estava tendo dificuldade para ser uma host, ela não deixou isso transparecer. Então, eu só tenho boas expectativas para ela numa segunda temporada. Gente, eu gostei muito da Greg como apresentadora, de verdade. É o que a gente fala, né? Ela começou agora, primeiros episódios deu uma sacudida ali, daqui a pouco ela foi pegando mais o jeito. Mas uma coisa que eu gosto muito na Greg apresentando é não apenas o carisma dela, porque, né, ela chama você para assistir, sabe? Até se eu não conhecesse ninguém do elenco, fosse só a Greg, eu já ia me sentir convidada a assistir. Se eu visse o primeiro episódio, eu já ia me sentir convidada a ver os outros. E eu gosto muito que ela tem essa coisa dessa humanidade, né, com as queens. A gente vê, por exemplo, a RuPaul, que foi a apresentadora das franquias assim mais famosas, mais principais. Ela parece que se mantém uma distância, mas a Greg não. A Greg tá lá do lado de todo mundo, abraça, beija, chama de filha, e não é só chamar de filha pelo coisa que ela tá, como é que diz? Pelo papel que ela tá desempenhando, mas sim porque ela realmente pegou um carinho com ela, sabe? Então, eu acho que a Greg deve sim voltar numa próxima temporada. Tem coisas que dá para ajeitar, né? Ela não é ainda a host perfeita, mas de todas as temporadas que eu assisti, sem dúvidas ela é a melhor. Então, já deixo esse testemunho aqui em prol da Greg. Pra mim, a Greg apresentando o Drag Race Brasil é um dos maiores acertos e reality shows de 2023. Assim, foi uma escolha sábia, interessante, né? Porque é a rainha do universo. Quando ela ganhou, já falei isso nos outros episódios do podcast, mas quando ela ganhou o Queen of the Universe, praticamente ela carimbou a vinda da franquia pro Brasil, que era uma coisa aguardada, e carimbou ainda mais seu passaporte para Colômbia para apresentar o programa. Então acho que ela foi muito bem, ela soube conduzir o programa, ela soube dar críticas construtivas quando tem que ser dado. A gente viu que em alguns momentos ela podia não ter opinado tanto como falou, mas também tem a questão da edição, que vai falar isso daqui a pouco. Mas ela tem como melhorar sim, mas ela é muito boa, gente. Ela é muito boa porque é muito bom em ter um apresentador com carisma acima de tudo, né? Então, como a Luísa falou, ela chama a gente, ela convida a gente, como a Neuza também elogiou. Então, ela é perfeita para apresentar o programa, né? Quem tinha alguma dúvida se ela era boa ou não para apresentar, espero que a dúvida tenha sido sanada nessa temporada de forma positiva, porque ela entregou muito e ela tem aquele star quality, né, nela. Ela preenche o ambiente quando vem. Ela montada, entregou montações belíssimas, entregou um look mais bonito que o outro. Só achei que podia ter entregado um look da final um pouco melhor. Mas, né, aí sou eu julgando aqui de fora com o meu lado na bancada de jurado julgando, mas tô dizendo que ela foi maravilhosa e soube conduzir, porque, gente, é difícil você conduzir um reality que era tão aguardado como a nossa versão brasileira para um público tão difícil de agradar, que é um público brasileiro, é um dos públicos mais difíceis de aguardar. Eu acho, de aguardar não, de agradar, porque eu acho assim que o público brasileiro para agradar não agrada, né? É de momentos aí. A gente vive com o público brasileiro de altos e baixos, mas eu acho que a Greg surpreendeu positivamente, e a gente já esperava coisa boa e veio aí coisa boa mesmo. Agora, nós vamos passar por jurados e jurados convidados da temporada, porque nós tivemos a Bruna e Dudu como jurados fixos e também tivemos convidados que alguns agradaram, outros não agradaram. Mas e aí, Neus, o que você achou dos jurados fixos e dos convidados que tivemos na temporada? Você acha que tivemos mais acertos ou mais erros nesse quesito? Gente, em questão dos jurados, realmente foi um mix, porque primeiro que é polarizante, ou as pessoas detestam os jurados ou elas adoram eles, tanto os fixos quanto os convidados, mas pelo menos em questão dos jurados fixos. Eu sou apaixonado pela Bruna. Sério, eu não conheci ela antes, então eu entrei muito sem saber o que esperar dela, mas eu fiquei apaixonado pela personalidade dela, ela é muito doce. Eu entendo que ela entrou como comediante, eu não vejo ela levando tanto o julgamento pro lado da comédia quanto Dudu levou, mas eu gosto da presença da Bruna ali justamente pelo carisma, pelo carinho que ela tem com as queens. Isso transparece bastante, eu acho que deixa o clima muito mais leve, sabe, na hora do julgamento, que é um momento tenso. Dudu também, assim, ele traz o background de moda, que é incrível, a gente precisa ter na bancada de jurados. E é o tio do pavê, sabe? Então, assim, é uma coisa que tava me irritando um pouquinho ao longo da temporada, mas depois
tanta repetição de trocadilho ruim, eu comecei a gostar. Então, assim, eu já não imagino uma segunda temporada sem eles. E se a gente for falar de jurados convidados, tiveram muitos acertos e tiveram muitos erros. Assim, eu acho que em unanimidade, meu favorito foi esse menino, porque eu já adorava ele antes, ver ele interagindo com as queens, sabe? Ver que ele tava com vontade de estar ali. Acho ele hilário, realmente pra mim foi o maior acerto em questão dos jurados convidados. Mas eu não sei. A maioria das pessoas que foram convidadas, eu entendo a importância delas para cena, eu entendo a referência que elas trazem, mas eu não vi a maioria dos convidados tão envolvidos assim com a franquia, com o programa, com as queens em si. Então eu queria ver mais disso na segunda temporada, sabe? Pessoas que estão não necessariamente inseridas na cena, mas com vontade, sabe? Vontade de entender o que está acontecendo ali, de dar crítica coerente e não só ser um rosto conhecido que foi convidado para fazer uma publi, basicamente. Gente, olha, sobre os jurados, eu tenho que falar aqui, primeiramente, né, dos nossos jurados fixos. A Bruna, desde o primeiro momento, me ganhou. Não conheci o trabalho dela, achei ela ótima. Assim, ela teve nos momentos da comédia, assim, desafio de atuação, o desafio do roast, ela teve muito a acrescentar. Eu achei os comentários dela pertinentes, eu achei a forma também que ela lidava com as queens também muito legal. Fiquei, sim, incomodada quando ela dava umas referências que ninguém entendia, tipo o cabelo de ouro do Gustavo Lima. Mas eu não acho que seja motivo para acrescentar o coro daquela parcela de fãs do Twitter que está pedindo para ela ser definitivamente, sabe, excluída aí do programa, não voltar numa segunda temporada. Eu acho que a Bruna tem muito ainda a acrescentar. Dudu foi, para mim, a mesma trajetória da Bettina, porque no começo eu estava com ranço de Dudu. Com o tempo eu fiquei, mas ele traz essas piadinhas engraçadas, né? Daqui a pouco eu já estava de saco cheio, igual a Neuza, né? Não estava mais gostando dos trocadilhos, mas sabe quando você tá de saco cheio, mas você tem aquele carinho ainda? Então, aí eu fiquei com carinho com o Dudu, então aproveitei aí esse resto de temporada. Agora, sobre os convidados, né? Os convidados, gente. Eu acho que a unanimidade que esse menino foi um grande destaque aí dessa bancada. Gostei muito também do Chicó. Achei que ele acrescentou bastante. A Bruna Lismayer, a Maria Casadeval também achei que foram muito bons. A Gretchen, que é patrimônio, né? Se tiver algum reality show LGBT e não tiver a Gretchen, tá fadada ao fracasso, vamos ser sinceros aqui. Mas os outros, sabe, às vezes foi só por nome. Tinha muito potencial. A Kéfera, então, quando eu soube que a Kéfera ia, tinha muito potencial. Ela nem parecia que estava lá. Quando você foi ver o episódio, ela nem parecia que estava lá. Então fica aí também meu apelo para Paramount, para UAU. Tentem chamar pessoas que vão render um pouco mais, né? Pessoas que estão ali mais envolvidas com o programa, mais envolvidas com a situação também. E façam também um melhor planejamento para não acontecer igual aconteceu no coisa do makeover, né? Eu sei que não entra na parte de jurados, mas eu já vou postar. Porque, né? Podia ter um double chanteio a qualquer momento. Eles tinham que ter se planejado. Talvez isso foi planejado e entrou como twist, né? Nunca se sabe. É drag race, né, gente? Drag race tem suas twists. Eu vou começar falando dos convidados, porque eu também concordo a unanimidade desse menino. E pra mim também a Bruna foi maravilhosa como convidada também. Foram dois convidados muito bons, porque acrescentaram muito. E também tiveram algumas escolhas um pouco assim duvidosas. Eu vou dar nome aos bois aqui, porque esse podcast que eu falei, eu só não falo mal se a Paramount mandar um pix. A gente tá gravando, não mandou pix, vou criticar algumas coisas. Eu vou dizer assim, tipo, por exemplo, o mau aproveitamento da Kéfera, concordo com a Luísa, pensei que quando eu vi Kéfera também ia vir algo legal, mas pra mim eu acho que o pior desempenho como jurado convidado é o do Maresk, gente, não tem como. Não tem como ele pedir pra Helena ser feia tendo vendo a Helena pela primeira vez, sabe? A beleza não é tudo, sabe? Às vezes tem que saber não ser só bonita. Eu digo, gente, tem que ser só bonita sim. Se ela quiser ser só bonita, a gente é o direito dela, né? Pelo direito de ser bonita. Do primeiro ao último episódio de Drag Race, né? Mas eu acho que tiveram alguns deslizes.
Eu entendo que é a primeira temporada, mas eu espero que tenha um planejamento melhor de chamar nomes. Não precisa ser nome grande, porque, por exemplo, esse menino é conhecido, mas não é um nome que você pergunte na rua e o povo sabe quem é. Mas ele entregou muito. É ter uma curadoria um pouco melhor de ver de pessoas que são mais desenvoltas em câmera e que possam agregar como jurados. A gente sabe que isso existe em qualquer franquia de Drag Race, que alguns jurados vão lá e ficam só fazendo presença VIP, né? Não acrescenta muita coisa, mas não fala nada. Mas eu acho legal que no Brasil tem como trazer muita gente assim desenvolta, muita gente legal, muita gente até caricata pra bancada. Então, podiam pensar mais nisso. Agora, falando dos jurados fixos, Dudu é o Hilários Dudu Bertolini. Né? E é o Hilários no sentido não pejorativo que se usa para o Ross Matthews, né? Mas pro sentido bom, porque ele se encontrou. Porque ele começou meio tímido, né? Concordo com a Luísa, meio Bettina Polaroid, né? Subindo nas pesquisas, tem até calcinha agora que ela deu. Foi se soltando. Quando apareceu no Workroom, também soube dar boas críticas e agregar tudo. E a Bruna, eu tenho uns sentimentos mistos com a Bruna, né? Vou destoar um pouco da Neuza e da Luísa, porque eu acho que a Bruna teve um mau aproveitamento na temporada, mas eu acho que não foi culpa dela. O programa que não soube usar muito bem ela para fazer as coisas. Porque, por exemplo, no desafio de host, ela deveria ter aparecido bem mais na edição, dando as dicas para as queens. Eu acho que podia ter agregado mais aí a edição e mostrar mais das dicas dela. E também ela foi um pouco prejudicada, digamos assim, porque não teve muitos desafios de atuação em si, que a gente sabe que Drag Race leva a atuação para o lado de comédia, em 99,9% dos casos. Então ela podia ter aparecido também ali. Por exemplo, naquele desafio que eles tinham que fazer com as palavras que sortearam, que foi só a Greg, ali podia estar a Greg e a Bruna de novo, por exemplo, porque algumas podiam ter um toque de humor. Como a Miranda usou o humor também um pouquinho na dela antes de ficar um pouco mais sério. Né? Então acho que podiam ter aproveitado mais da Bruna disso, mas eu acho que a Bruna não se encontrou ainda na bancada. Eu acho que destoou um pouquinho. Eu acho que é questão de que tem que melhorar nisso, se entrosar mais. O entrosamento que Dudu teve logo de cara, assim, tipo, com 2, 3 episódios, já estava mostrando, acho que faltou um pouco na Bruna. Não sei se ela estava com algum receio, com alguma coisa, ou se era edição, mas eu acho que falta um tchan. E concordo também com o falou. Não precisa tirar, gente. Dá para dar mais uma oportunidade e ver se ela se solta mais na segunda temporada. É a primeira temporada. Nem todo mundo é a Greg Queen, que é a rainha do universo, que já chegou pronta, né, pra comandar o programa. Então acho que se vocês assistirem também as primeiras temporadas, gente, Drag Race, vocês veem até o jeito da RuPaul apresentar, que não era lá essas coisas. A própria Michelle Visage, quando começou a ser jurada, também não era. Não tô dizendo que a Bruna vai virar a Michelle, né, ou a RuPaul. Mas eu tô dizendo que sempre em começos a gente tem que dar uma segunda chance, mas assim, e torcer para melhorar a segunda temporada. E se na segunda temporada não agradar, no sentido de que não entregar o que se espera no sentido geral, aí pode pensar em substituir. Mas para a segunda temporada, eu talvez manteria todo mundo para ser tudo legal e para dar a segunda chance aí, porque vem aí, porque depois que uma coisa é você se assistir, né, e ver onde pode melhorar. Então acho que da Bruna ela pode melhorar muito mais e aproveitarem muito mais dela em desafios e comentários, etc. Agora vamos começar no primeiro ponto sensível que a gente vai tocar aqui, que sabe o que é? Músicas do lip sync. Gente, a gente pensava que isso não seria problema aqui no Brasil, que os lip sync seriam tipo double chantei atrás de double chantei por causa das escolhas musicais, mas a gente viu que às vezes a produção não estava lá com muita vontade de botar uma música boa, né? Vamos ser sinceros, porque muito se falou que as escolhas poderiam ser melhores, e esse é um ponto sim, que precisa ser melhorado, né, Neuza? Convenhamos, falhou aí um pouquinho. Não, com toda certeza, né? A escolha de músicas foi definitivamente uma escolha. E igual a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, não é nem que são músicas ruins, são músicas que elas não necessariamente se encaixam numa performance de lip sync. Então, assim, e a variedade também eu acho que pecou um pouquinho, porque a gente pensa música no Brasil, a gente tem uma infinidade de gêneros que podem ser explorados. Acho que a temporada focou um pouquinho demais no funk ali no começo. Não que seja ruim, adoro um funk, adoro ir até o chão, mas eu acho que poderia ter explorado outros caminhos, por assim dizer. E, e é igual, é exatamente o que a gente estava falando, sabe? Encaixar uma música certa para aquele momento, para o palco, para as queens que estão ali sujeitas a dublarem, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que pode ser melhorada na segunda temporada.
Não sou produtor da série, não sei quais aspectos que entram nisso, questão de direitos autorais, de seleção de música, o que pode, o que não pode entrar, porque acredito que entra muita coisa até mesmo jurídica nessa questão. Mas é uma questão a se analisar, sabe? A escolha de músicas, trazer uma variedade maior, trazer músicas mais pertinentes, né, pro lip sync de drag queen, e é isso. E sabe o que eu acho que faltou também? Uma questão de timing e tato para escolher as músicas. Gente, tiveram a Carmen Miranda e não botaram Carmen Miranda para elas dublarem, né? Faltou isso. Tipo, teve a música o tema da Amazônia, né? As Glá Amazônias. E, gente, cadê Vermelho da Fafá de Belém? Né? Alguma coisa do norte, assim, mas... E concordo com o que a Luísa falou, isso de regional. Gente, tem que ser regional. Tem que trazer, primeiramente, assim, trazer mais queens do Nordeste também, né? Porque a Helena é da Bahia, mas ela nasceu no Rio. Então, assim, trazer uma penca de queens também. Tem que botar um forró, né? Tem que botar um pagode, um axé, botar de tudo um pouco e escolher músicas boas também. Eu acho que tiveram, concordo com isso. Tiveram algumas músicas que foram boas. E o curioso é que as músicas que foram boas, por exemplo, Vermelho da Glória Groove, caiu num lip sync que as duas não entregaram muito, né? Então, assim, também tem que ser questão da sorte de quem vai cair aí, porque, por exemplo, se Vermelho tivesse caído no lip sync que foi a Shannon contra a Organza, gente, teria sido apoteótico ali, aquele lip sync com as duas, né? Mas eu acho que faltou tato e faltou timing, e até que essa questão de direitos autorais, mas o Brasil é tão rico em música, de vários estilos, que eu acho que dá pra trazer até se fosse uma música desconhecida, mas com... tivesse mais um quê de botar para as drag, né, se soltarem e seja uma coisa agitada ou emocional. Eu acho que dava para ter feito essa curadoria um pouco melhor e buscar mais fundo, porque eu sei que o Brasil é capaz de trazer coisa melhor, porque, por exemplo, gente, eu sei que Envolver foi um hit, mas Envolver não era música de Lip Sync for the Crown. Então, né, vamos melhorar aí, porque eu sei que dá. Eu sei, eu acredito no seu potencial, Drag Race Brasil. Eu acredito no seu potencial. E você, Luísa, vai defender os lip syncs ou também vai dizer que falta melhorar? Antes de eu defender a minha tese, eu tenho que dizer que, para mim, não é só Envolver não ser música de lip sync de final. Para mim, Envolver não é música para lip sync nenhum. Discografia da Anitta, eu sei que eu não sou Anitta, mas tinha coisa melhor ali para eles puxarem. Se fosse para puxar, tinha coisa melhor para puxar. Foram puxar logo Envolver. Mas, enfim, concordo que falharam na curadoria dessas músicas. Inclusive, eu vou traçar um paralelo com uma situação que me aconteceu, porque eu fui fazer uma prova da faculdade que eu tinha que pegar 3 músicas e analisar as palavras. Eu calhei de pegar 3 músicas que não tinham uma proparoxítona. A seleção de música desses lip syncs do Drag Race Brasil pegaram só esses pops atuais e não, sabe, não pegaram mais músicas assim diferentes. Sim, teve um axé, teve um je ne sais quoi ali no meio. Mas ficou muito preso nesse negócio. Ai, gente, vamos pegar a música que toca em balada? Vamos pegar funk? Vamos pegar pop atual? Eu fiquei cansada. Fiquei triste, sabe? Porque às vezes a culpa nem é da Queen. Eu vou falar até pelo caso da Tristan também, né? Porque ela até chegou a dizer na reunion que ela não sabia a letra de Cachorrinhos, então isso acabou, né, eliminando ela. Ainda tem o fato de que eu acho que ela não estava bem naquele dia. E também tem o fato de que eu acho que mesmo se ela soubesse a letra, Cachorrinhos não é o tipo de música que eu vejo Tristan Soledade performar. Então, né, faltou aí um tato melhor de escolher músicas que talvez todas as queens vão se sentir mais ou menos confortáveis performando, músicas que representem melhor as regiões do Brasil, porque não é só Sudeste, não é só Rio e São Paulo, apesar do cast ter 5 pessoas do Rio, né? 6 se a gente contar a Helena, 5 de novo se a gente lembrar que a Shannon nasceu em Minas, mas enfim, tem toda essa questão e eu acho que para a segunda temporada eles precisam pensar numa playlist um pouco mais diversa, uma playlist um pouco mais versátil e não colocar a música da Anitta no final, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais, quase que eu assisti no multi. Eita, ficou aí. Mas também, ó, para ninguém pensar que a gente fala
e o povo vai dizer, ai, tá achando ruim, faz melhor, a gente vai fazer melhor. A gente vai aqui, ó, dizer, cada um da gente aqui vai dizer 2 músicas que a gente acha que deveria aparecer na segunda temporada do Drag Race. Vamos começar com a Camponeuza. E aí, Neuza? Que 2 músicas você acha que não pode ficar de fora da segunda temporada? Ai, mas eu poderia dizer 15. Eu amo um lip sync caricato. Então, pra mim, não podia faltar Meu Nome é Gal, da Gal Costa. Mas eu só aceito ser performada se Daisy Rebecca e Spadina Banks estiverem no elenco. Mas, se a gente for levar para um lado mais dançante, justamente também pra gente expandir, né, trazer mais culturas pra setlist de lip syncs, eu queria muito ver Shirley, da Gabi Amarantos. Acho que daria um lip sync, assim, sensacional. As escolhas da Neuza aí. Luiz, e suas escolhas aí? Quem você quer que tenha música tocada aí nos lip syncs e que você acha que vai render coisa boa pra gente? Olha, vou ser bem sincera agora, gente. Eu poderia escolher milhões, mas agora não me passa pela cabeça. Mas eu queria fazer uma escolha peculiar, que não é exatamente uma música. Que eu acho que a drag brasileira tem que saber fazer um spoken word. E aí eu puxaria aquele vídeo da Verônica Costa falando das leis que ela aprovou. Gente, ia ser um estouro. Ia ser ótimo. E se for continuar pegando funk, peguem funks antigos, peguem funks mais, sabe, anos 90, anos 2000. Pega a Fiel versus a Amante, ia ser tudo. E pra quem não acompanhou outras versões de Drag Race, se chegou só na versão brasileira, quando a Luísa falou Spoken Words, procurem a Jinx e a Monet no All Star 7 que vocês vão entender direitinho como é que isso funciona. Eu concordo, tem vários áudios aí memetizáveis que dá pra fazer coisas boas e coisas interessantes. Gente, eu vou pra uma coisa clássica que eu senti que faltou, e eu acho que essa primeira música que eu vou dar é uma música ótima pro episódio de Snatch Game, porque eu quero o amor e o poder da Rosana, porque eu quero entrega de emoção, sabe? Eu quero drama, eu quero entregar. É tipo quando aparecem da I'm Telling You no Drag Race, quando aparece uma música assim bem forte, porque essa música é versão, né? Mas eu quero ela, e eu quero uma também que é uma coisa mais performance com força. Gente, você me vira a cabeça da Alcione. Eu acho que renderia um lip sync bem legal, porque dá pra ser caricato, dá pra entregar drama, dá pra entregar um drama divertido. E eu vou botar um bônus aqui, porque eu gosto de plot twists. Eu vou dizer assim, gente, pra ser uma coisa mais caricata ainda, e uma versão mais GLS, Cowboy Fora da Lei do Gabel. Tenho certeza que se tiver Queen de Goiás, vou entregar bastante aí. Eu imagino até a Desirê dublando esse Cowboy Fora da Lei, gente. A Desirê, coitada, a gente tá querendo ela na segunda temporada, mas enfiar ela nos bórons, pra dublar as músicas da gente, né, Neuza? Então, a gente tem que torcer pra ela ir nos bórons e sobreviver esses bórons dessas músicas da gente. Mas fica aí vocês que estão ouvindo a gente. Que músicas vocês querem como lip sync da segunda temporada? Como falei, o Brasil é vasto, o Brasil é rico em muita música, em muitos estilos, e dá pra trazer muita coisa boa. Agora, nós entraremos em assuntos mais delicados, mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros. Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, o áudio sai primeiro nessas plataformas, mas no YouTube são uns 4 ou 5 dias depois, então venha ouvir a gente nas plataformas de áudio, que é melhor pra gente, que ajuda a gente a se aparecer nos charts, tanto da Apple Podcast como do Spotify, porque a gente já apareceu por lá. Muito obrigado por sinal, inclusive com episódios de Drag Race Brasil. Dê 5 estrelas pra gente, nos avaliem, deixem comentários, não tiver que deixar comentários, e é muito importante pra gente. Eu quero lembrar que durante essa reta final de 2023, teremos nossos episódios todas as sextas, porque eu, a Luísa e a Neuza também estamos comentando Corrida das Blogueiras, né? Então, episódios nas sextas e alguns episódios especiais, como esse, o Drag Race Brasil tá saindo na quinta. Amanhã, por sinal, a gente vai estar comentando Corrida das Blogueiras, porque, né, podcaster não dorme. E dizer que, como é final do ano também, estão vindo aí nossas retrospectivas, né? Que nós vamos ter um episódio falando dos piores participantes de reality shows, outro episódio falando dos melhores participantes de reality shows, o tradicional também do Extra Offer, nós elegeremos as melhores séries de 2023, mas também essa vez, nesse ano, pela primeira vez, a gente vai agradar uns otakus e eu vou trazer um Extra Offer sobre os melhores animes do ano. Então vai ter para todo tipo de público, vai ter um monte de ranking, vai ter um monte de coisa. Então dá aí, taca stream na gente, faz tudo aí, e é isso. Agora, o primeiro assunto delicado. Luísa, a gente vai começar falando de edição dos episódios e edição dos participantes. É um tópico sensível, foi uma coisa que foi muito comentado, tanto que o primeiro episódio e o segundo até receberam críticas sobre a edição.
As participantes me falaram de coisas que foram editadas, tivemos vilanizações, tivemos heroificações. E aí, o que você achou disso nesse quesito? Porque foi um ponto que atiçou bastante aqui fora. Foi um caos. E eu lamento informar que a pessoa que estava fazendo corte seco lá nos primeiros episódios voltou na final. Porque eu assisti, eu dei um grito, eu dei um berro na hora que eu vi um determinado corte seco. Eu fiquei, gente, que é isso? Que é isso? Não tinha parado essa pataquara? Não parou, não parou. Mas sobre agora a edição das participantes, realmente ficou parecendo Drag Race de verdade. Eu senti isso. Eu senti, por exemplo, foi até o tema de um dos vídeos lá do canal, que num episódio em específico, a Dallas meio que virou a Juliette do episódio, porque a edição estava colocando ela como a coitada, a sofredora de bullying. A NASA também estava sofrendo muito bullying. E aí ficou naquele negócio, ai, coitadas, ai, tadinhas. A edição, para mim, estava dando uma ideia de coitadas e tadinhas para elas. O que foi, para mim, um pouco problemático, porque nessa época já estava, bem dizer, consolidada em alguns setores do fandom que a Organza era a grande vilã. E até agora, depois da coroação, depois dos resultados, ainda tem pessoas batendo nesta tecla, que eu acho que é uma tecla bem errada. Mas tem pessoas que estão batendo nessa tecla. Eu sei, eu vou falar isso, que eu sei que, assim, para próximas temporadas, eles vão continuar fazendo essa eleição de tipo, qual a Queen a gente vai pintar como mocinha, qual a Queen a gente vai pintar como vilã, porque são coisas que acontecem, eles precisam fazer esses personagens para vender, né, a história do reality show e tudo mais. Mas eu acho que isso pode ser feito de uma forma um pouco melhor, um pouco mais coerente, né? Porque, por exemplo, no episódio que eu falei que a Dallas estava sendo julietizada e a NASA também, a minha convidada, que era a Sereia Punk, comentou que achou que a NASA estava com o edit de vilã. Então, podem fazer de uma forma um pouco mais coerente, que casa com os episódios, que não seja uma coisa, um episódio por vez. E, principalmente, gente, cuidado com a edição do programa. Usem transições aí de cena quando vai cortar de uma parte para outra. Porque eu fiquei assustada no final, de verdade. Porque estava indo tudo tão bem. Quando chegou na parte desse corte seco, eu fiquei, o que está acontecendo, gente? Fora que a Paramount está demorando muito para entregar, né? Mas isso aí a gente fala mais pra frente. Eu concordo com tudo que a Lu disse, sabe? A edição ela tem assim um poder gigante de literalmente construir a temporada, sabe? Eles pegam aquele material bruto e eles têm o poder de conduzir aquilo, de criar uma storyline de vilã, de coitadinha, e igual a Luísa disse, eles têm que fazer isso de uma forma mais coerente, de uma forma, eu digo até mais responsável. Porque eu não sou contra a edição de vilã, sabe? É uma coisa que dá certo, é uma fórmula que funciona. Isso é apostila Drag Race 2009, sabe? A gente viu isso dar certo com Roxy Andrews versus Jinx Monsoon. E eu só sinto falta disso ser feito de uma forma um pouco mais pensada, um pouco mais responsável. Principalmente se a gente vê a repercussão aqui fora. Igual a Luísa falou, tem gente até hoje pintando a Organza como vilã, como a pior pessoa do mundo. E não é dizer que foi manipulada, ela realmente disse as coisas que ela disse. Mas se a gente for olhar pra pensar, tipo, depois da temporada, ela deu uma entrevista na Blogueirinha na segunda-feira e disse que uma das pessoas que ela era mais próxima da temporada foi a NASA. E não é isso que a gente vê na edição. E tudo bem, ok, ter a vilã, ter a perseguida, ter a coitadinha, mas trazer isso de uma forma responsável, sabe? De trazer uma redenção, talvez, sabe? Falar, olha, fulano é vilã, fulana tem a língua de chicote, mas ela também é isso. Ela também sabe ser esse outro tipo de pessoa. E sobre os cortes secos, é erro crasso, sabe? É erro técnico mesmo. E é uma das coisas que a gente falou lá no começo, que é facilmente corrigível numa segunda temporada. E eu acho que é isso no geral, sabe? Faltou só um polimento mesmo, mas a gente viu que a edição ela tem essa noção do que é uma storyline, de como construir ela, onde cada personagem vai se encaixar nesses momentos. Então é só potencializar isso numa segunda temporada, fazer de forma mais coerente e vai ser sucesso. Não, nesse tópico eu tenho que falar. Ai, Rich, você é formado em edição, formado em... Não, sou formado em reality show porque assisto, né? Comigo eu vou entregar sim. Mas assim, espero que minha garganta deixe eu falar, porque é o seguinte.
Desde que o mundo é mundo de reality show, a gente sabe que reality show tem que construir suas narrativas. Infelizmente, algumas narrativas são de herói. Infelizmente, as narrativas são de vilãs. Eu falo infelizmente porque tem que ter uma novela, né? Porque esses reality shows são vendidos assim, porque senão o reality show não engaja. Falem bem ou falem mal, falem do reality show. É isso que o reality quer. E o reality, deixa eu dar um banho de realidade aí para quem não tiver se tocado isso ainda, não quer saber da nossa opinião. Ele quer saber se a gente está comentando bem ou comentando mal, mas está comentando. Está nos trend topics do Twitter, está em comentários no Instagram com posts viralizando, está em tudo. Eles não se importam com ninguém. Se não se importam com alguns participantes, é que não vão se importar com alguns fãs também. Porque a edição dos episódios sobre isso, eu digo que deu uma melhorada e também depois deu uma piorada na final, mas se melhora. A edição de participante, infelizmente, é uma coisa que não vai melhorar, que vai continuar. Só que eu acho que teve um erro grave na edição dos participantes. Por quê? Eu acho que não editaram a Organza para vencer e eu não entendo o porquê, já que ela é a vencedora. Porque a partir do momento que começaram a botar os comentários mais ácidos da Organza e ter esse plot de mais NASA e Dallas sofrendo, entre aspas, né, a perseguição, entre aspas, de todas elas, né, de quase todas elas no caso, dá a entender, foi até uma coisa que a gente falou no episódio que avaliou o top 8, dá a entender que NASA ou Dallas estariam na final e potencialmente poderiam vencer, porque a gente já viu rolar as Catox contra a Jinx e viu que a Jinx saiu vitoriosa. E é uma fórmula que se usa muito em reality show, vilão contra favoritos, e que são os heróis. Então acho que faltou cuidado da edição nisso também, porque se eles viram que a Organza chegou na final e eles viram que a Organza era potencialmente uma vencedora, eles podiam ter amaciado mais a Organza, ter humanizado mais ela, para a vitória dela ser um pouco mais aceitável, porque tem gente que não aceita, infelizmente, que é cabeça dura e além de cabeça dura, tem gente que é criminosa mesmo, né, com os tipos de comentários que faz. Aí cai naquilo que eu falei 30 segundos atrás. A edição não se importa com isso. Eles tiveram a winner que é comentada. Bem ou mal, mas é comentada. O nome Drag Race Brasil está comentado e não querem saber se está comentando bem ou comentando mal do que estão falando da vencedora. Alguns podem dizer que se importam com o programa, que o programa, no caso, se importa com os participantes, mas eu acho que não tem isso. Eles se importam com a repercussão, porque é isso que faz o programa ser duradouro, ficar por mais anos no ar. E é uma coisa que o RuPaul faz também. Quem não vê da Rajacita, né, teve seu arco de redenção, precisou de 3 temporadas quase para a gata ter uma redenção, né? Para ser odiada na temporada, ser amada como injustiçada na outra e ser coroada na terceira. Então teve todo um processo, mas é questão do que a edição quer fazer. Eu só acho que só faltou a edição fazer para a gente construir uma história melhor para o desfecho dela. Então fica esse apelo que não vai adiantar de nada, né? Infelizmente. Mas eu acho que eles pecaram muito nisso da edição, porque a edição é quem conduz boa parte do público. Muito da opinião do público é formada por causa da edição. Por exemplo, eu, a Neuza e a Luísa, a gente acompanha o Drag Race USA, acompanha o Drag Race UK, acompanha o Drag Race Filipina, Tailândia, a gente pode acompanhar várias versões. Mas tem gente que esse ano começou a acompanhar o Drag Race pelo Brasil. E daqui que vai para fora, daqui que vai descobrir que quem ganha é quem tem que ganhar na opinião de jurados, produções, de quem seja. Não é a pessoa que ganha o lip sync for the crown, não é a pessoa que ganha o lip sync por eliminação. O buraco é mais embaixo. A própria Greg Queen falou isso na blogueirinha. Então, vão ver que acontecem injustiças, vai ver que a RuPaul dá vitórias em desafios de design para pessoas que estavam usando trapos, não é, Georgios? Então, assim, acontecem algumas injustiças, acontece tudo em qualquer franquia, mas a edição conduz muito o público brasileiro e devia ter esse cuidado que não tem, mais uma vez, que infelizmente não tem, porque o público brasileiro é um público muito reativo, seja para o bem como para o mal. Então a edição conduziu para isso. Ah, mas o público de Drag Race é um público radioativo. Ah, porque os fãs não respeitam isso. Concordo, mas falta culpabilizar também a edição. Porque vem da edição também essa percepção de algumas pessoas. Alguns tiram critérios do fiofó. Todo mundo sabe disso. Mas outros se baseiam muito pelo que a edição mostra. A edição pecou em mostrar coisas muito assim que não deu desenrolar, ou não deu redenções, ou não deu pessoas ficando de boas. Como a Neuza falou, lembrou que a Organza falou que é muito próxima da NASA. Se em algum momento durante a gravação as duas fizeram as pazes, por assim dizer, ou mostraram ter uma melhor relação, faltou ter mostrado isso também. Mas
Fica aí, mas também, gente, vamos culpabilizar sim a edição do programa, por mais que ela não mude, por mais que ela não faça isso. Depositar tudo também na conta do público não dá. Tem que depositar na conta dos dois. E eu já quero usar isso para dar o gancho para a reação do público perante a edição. Que ele teve o caos acontecendo, o público cruzando a linha do aceitável, porque uma coisa é a gente falar aqui no podcast, por exemplo, que tipo, ai, eu não queria que a Organza vencesse, eu queria que a Helena, a Bettina, a Miranda vencesse, mas a Organza venceu, parabéns para ela. Outra coisa é você ir na rede social da Organza ou marcar diretamente ela, fazendo comentários racistas, comentários completamente pesados, diretamente a ela, no lugar de você estar no perfil da sua favorita, engajando e pedindo ela em baladas, em shows. Né? O público brasileiro é diferente do público das franquias. O público brasileiro é um público difícil. É um público que, se brincar, o RuPaul bloqueia todo mundo que é do Brasil. Mas e aí, Neuza, qual foi sua percepção aí com essa reação muito reativa, radioativa e fervorosa dos fãs de Drag Race com a primeira temporada? Eu acho que é uma das minhas maiores críticas, no geral, realmente é a reação do público. Porque, igual você falou, não precisa, sabe? Não tem a necessidade dessa reação toda. Sabe? Eu não tava torcendo pra Organza na final. Não tem vergonha nenhuma de falar nisso, não tem problema nenhum falar isso. Sabe? É um reality show, é uma competição, existem torcidas, mas eu acho que as coisas elas devem acontecer dentro de um limite, sabe? Do que é respeitável. E é uma coisa que a gente não viu em momento algum ao longo da temporada inteira. Sabe, apesar de tudo, apesar da edição de vilã, apesar de tudo que a temporada construiu, eu acho que passa um pouco dos limites você ir nas redes da pessoa para poder puramente atacar ela e em eventos onde a pessoa está, puramente para poder vaiar ela, sabe? Eu acho que isso passa de um limite do respeito. Eu acho isso patético em tantos níveis, sabe? Você gastar o seu dinheiro com o ingresso, que parte dele vai pro bolso dessa pessoa que você despreza pra você desprezar ela na cara dela, sabe? Eu acho que falta uma CLT, falta uma louça pra lavar e é justamente isso que você falou, sabe? Sua favorita ela não ganhou, vai no Instagram da sua favorita, vai lá demonstrar seu carinho pra ela, pede o pessoal da sua cidade aí pra poder chamar ela pra fazer um show e deixa a pessoa que ganhou, que você detesta, que você não quer acompanhar, ter a vitória dela, daqui um ano acaba, daqui um ano outra pessoa ganha e recomeça esse ciclo todo de novo, sabe? Então eu acho que realmente em questão da reação do público foi uma das maiores decepções que a gente já esperava, porque quando a gente tá falando de fãs de Drag Race, a gente espera literalmente o pior. Como eu já falei um pouquinho de fãs, fazendo parênteses, o link, né, no caso, com a edição, só reitero o que a Nusa falou e digo isso. Gente, eu como falo, sempre falo isso. Eu falo que eu falei no primeiro episódio que eu ia seguir as que eu gostasse, tudo tipo, meu top 2, as que eu mais torci, que me edifiquei, foi a Shannon e a Bettina. Eu sigo as duas no Insta, eu dou like nos posts dela, eu comento quando a foto aparece no feed, ou seja, eu engajo minhas favoritas, faço ela, né, vou exaltar minhas favoritas. Sou que nem a Neuza, não tava torcendo pela Organza na final, mas se ela ganhou, eu tenho que comemorar, porque ganhou uma Queen também que é competente. Vocês podem ter seus critérios e dizer qualquer coisa, mas tem que saber que tem um limite a ser dito de algumas coisas. Quando você parte para crime, já não é legal. Né? Quando você é racista, quando você faz outros tipos de comentários, não é legal. Não é legal porque é crime. Né? E eu espero que essas pessoas que façam esse tipo de comentário paguem com isso, arquem com as consequências, por mais que não atinja todo mundo, né? Porque se pegar todo mundo, haja advogado para processar tanta gente irresponsável, tanta gente criminosa, que os que pegar aprendam a lição. Porque não se faz esse tipo de comentário, você não deve fazer isso, você tem que exaltar seus favoritos, não atacar de forma criminosa pessoas que vocês não torciam. E eu falo isso, gente, até no Masterchef, faz isso no Big Brother, mas parece que o povo brasileiro não aprende. Mas tem que aprender. Tem que aprender as duras penas, porque uma hora participantes que seriam incríveis podem não querer mais se inscrever para o reality show por causa do público. E quem sai perdendo é a gente. Quem sai perdendo é todo mundo, principalmente o reality show. Olha, eu não posso dizer que eu estou surpresa, porque, né, eu acompanhei outras temporadas, eu vi tratamento que vencedoras de franquias internacionais receberam. E, curiosamente, eu vi tratamento dessas vencedoras que, curiosamente, quase todas elas estavam fora do padrão. Então, né, eu não posso dizer que eu estou surpresa, mas eu tô
definitivamente muito irritada, muito chateada, decepcionada até. Porque, né, a gente teve aí um elenco com 12 queens maravilhosas e, enfim, eu cheguei num ponto da final, eu também vou concordar com a Neuza. Eu não estava torcendo para Organza, mas eu cheguei naquele ponto, sabe, que qualquer uma das 4 que ganhasse, eu ia ficar muito feliz. Então, eu estou muito feliz com a Organza vencendo. Eu ficaria muito feliz com a Bettina vencendo, com a Helena vencendo, até com a Miranda vencendo, porque todas elas são muito competentes, todas elas são muito boas no que fazem, e todas elas iam carregar essa coroa com uma maestria que, né, eu acho que essas fubangas que ficam aí cometendo esses crimes, fazendo essas palhaçadas, né, nenhuma delas ia conseguir sustentar uma pedrinha daquela coroa. Quem dirá a coroa inteira? Quem dirá o cetro e a coroa e o título? Então, eu também espero muito que as pessoas que cometeram crimes, né, que foram racistas, que foram sorofóbicas, que cometeram outros tipos de crime também, que paguem por eles, porque, né, não é brincadeira e as pessoas têm que voltar a perceber que não é brincadeira. Tem que, né, se ligar que não pode sair fazendo o comentário que quiser e colocando culpa na opinião. Também fico muito triste que, por exemplo, no caso da Organza, muitas das vezes sobrou até para Shannon, porque muitas pessoas faziam comentários racistas, quando eram chamadas a atenção, falavam, mas eu não sou racista, eu estou torcendo para Shannon, usando a Shannon de token. Então, né, a gente precisa levar isso adiante. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam ser punidas. Eu sei que nem todas vão ser, mas pelo menos algumas, para ficar de exemplo. E também eu acho que o programa precisa ter uns posicionamentos um pouco mais claros. Tipo a Paramount, a Wall Presents, até os perfis oficiais do Drag Race Brasil precisam ter uns posicionamentos mais claros quando essas coisas acontecerem. Não ficar só a cargo da festa no qual aconteceu, não ficar só a cargo das próprias queens, não ficar só a cargo de jurado, de apresentadora. Eu acho que os streamings também precisam se posicionar. Eu acho que as contas oficiais também precisam se posicionar. E foi isso que eu senti falta. E pro fandom de Drag Race, né, não gostou da winner, não tá afim de gastar sua energia mandando mensagem de amor para quem você gostava, desliga o Wi-Fi e vai dormir, gente. Vai dormir, procura um curso profissionalizante, procura um emprego, sabe? Arruma alguma coisa para fazer, porque isso daí é falta do que fazer. E vale dizer ainda, né? Tem uma pessoa que tá 150 mil reais mais rica, com um suprimento de maquiagem, uma coroa, um cetro, com o auge da carreira dela, e as outras pessoas com uma foto de perfil fake reclamando disso no Twitter. Então, assim, Exatamente. se é isso que faz você dormir bem à noite, que pena. Aí fica aqui o pedido, não sei se ela vai ouvir, Organza vem aqui nesse podcast gravar com a gente, comigo, com a Neuza e com a Luísa. Agora vamos falar das participantes, gente. Não é um tópico sensível, mas depende da pessoa, né? Ainda bem que nós três aqui somos pessoas sensatas, né? Aí vamos se exaltar aqui. A gente não pratica crime, a gente aceita vitórias, aceita derrotas, a gente pode não concordar, mas a gente aceita, né? Principalmente eu, que sou acostumado a ter favoritos perdendo reality shows à torta, à direito pelo mundo. Então a gente se conforma, né? Que nem sempre é sobre ganhar, é sobre perder. A gente vai sempre perder. Então, vamos lá, falar dos participantes. Neuza, e aí, o que você achou desse cast, depois que a gente viu todas elas, que entregaram looks, algumas maravilhosas, na final, por sinal. Mas aí, foi um cast potente, ou você acha que foi um cast morno? Morno é o que ele não foi. Definitivamente. Eu consegui me apaixonar por todas do cast, sabe? Até quem eu não gostava no começo, quem eu não gostei no meio, de alguma forma eu consegui encontrar alguma coisa pra eu gostar, sabe? No final das contas. Então acho que todas elas têm alguma característica que redime até mesmo as coisas que eu não gosto. E isso é opinião pessoal minha. Então, no final das contas, é um cast muito potente, são pessoas muito talentosas, sabe? São pessoas carismáticas. Foi um cast muito bom para poder representar a drag no Brasil. Poderia ser melhor em questão de diversidade, principalmente em questão de regionalidade? Poderia. Isso a gente não tem como mentir. Mas, dadas as pessoas que foram escolhidas, eu acho que são pessoas que, igual a Luísa falou,
tem capacidade de carregar a coroa, sabe? Mesmo que no final das contas só uma realmente vai carregar a coroa, vai levar o prêmio, eu acho que o peso de representar a própria drag em nível internacional, todas elas têm essa capacidade, sabe? Então é um cast muito bom, um cast muito forte, definitivamente. Gente, eu gostei muito desse cast e eu vou ecoar o que a Neuza disse. Precisa-se de uma representatividade maior, tanto em termos de regionalidade, né? Porque a gente teve aí 5 do Rio, uma de Salvador, foram 2, na verdade, de Minas, uma do Centro-Oeste, uma do Pará. Gente, falta uma coisa melhor aí, uma distribuição um pouquinho mais justa. Então, eu acho que para as próximas temporadas a gente pode pensar num cast que talvez seja mais diverso. Nessa questão não só da regionalidade, mas também dos estilos de drag, né? Mas sobre o cast dessa primeira temporada, eu achei que todas foram muito boas, todas muito carismáticas. Claro que teve queens com as quais eu me apeguei um pouco mais do que outras, mas todas elas são muito boas, muito talentosas. Até aquelas que no reality não conseguiram mostrar muito bem. E a gente sabe que, assim, é uma coisa que eu acho que todo fã de Drag Race deveria ter. Isso de separar o trabalho da Queen no programa e o trabalho dela na vida real. Porque no programa tem desafios com temas, tem tempo para cumprir, tem, né, situações ali adversas, elas estão num outro país com pessoas que elas não conhecem. Então, muitas coisas acontecem. Já quando a gente vai ver, por exemplo, no Instagram, ou então ir a um show, né, que inclusive eu recomendo, que as pessoas tirem um tempinho, vão a um show de drag na sua cidade, mesmo que não seja do elenco de Drag Race Brasil, ou de qualquer outra franquia, quando tem, né, esses shows internacionais. Mas vá a um show, porque a gente vê ali o esforço daquela artista, a gente sabe que teve mais tempo de preparo, teve um ambiente um pouco mais, né, mais acolhedor, digamos assim, mais confortável para que elas pudessem preparar aquela performance, preparar aquela foto no Instagram, aquela publi, aquele videozinho. Então, a gente tem que aprender a separar. E a gente vê que, por exemplo, teve queens que na temporada talvez deixaram a desejar para algumas pessoas, não entregaram tanto, mas se você for abrir as redes sociais, você for um show, se acompanhar realmente a carreira dessa artista, vocês vão ver que são maravilhosas. Eu acho que esse foi um elenco muito completo e que, por exemplo, conforme as pessoas iam saindo, eu ia sofrendo, conforme os novos desafios iam chegando, eu ia falando, nossa, mas ela ia arrasar nesse, mas a eliminada da primeiro, segundo episódio ia arrasar nesse. Então, é um cast bem forte. E eu espero que ele continue assim em força nas próximas temporadas. Mas realmente investir na diversidade, na regionalidade das queens para a segunda, terceira, quarta temporada e o que vier aí pela frente. Esse é um ponto que eu vou concordar também com vocês. Bota um cast mais diverso, com mais regionalidade, com mais estados. Tem muito o que entregar. A cultura brasileira é grande, a cultura drag brasileira também é enorme. É um cenário que dá para ser muito bem explorado por cada estado. Dá para trazer gente, uma queen de cada estado, fazer uma super copa aí de drag. Mas esse cast foi muito bom, gente. Queens carismáticas. Concordo com tudo que a Neuza falou, com o que a Luísa falou. Não vou ser mais repetitivo, não vou chover molhado. Só quero dizer que são tão maravilhosas, mas eu quero dizer que Nasa, Shannon, Bettina e Helena, espero vocês no All Stars, porque vocês são material do começo ao fim para um All Stars. Então, torço para esse cast fazer sucesso, serem solicitadas para eventos, fazerem vários shows e ganhem vários seguidores e façam várias publis, e é isso que a gente quer, porque foi um cast maravilhoso. E dadas as circunstâncias, elas entregaram tudo quando puderam. Começaram entregando medianamente com aquele primeiro episódio, mas depois, quando emplacaram, gente, foi um look melhor que o outro e entregaram humor, entregaram drama, entregaram tudo. Então, parabéns ao cast. O nosso último tópico, a gente já falou um pouquinho sobre, mas tem que dar o devido destaque, tem que dar os devidos comentários, que é o quê? É o resultado. Organza foi coroada a primeira vencedora do Drag Race Brasil. E aí, Neuza, o que você achou desta vitória e da repercussão que essa vitória está tendo, mesmo a gente já tendo falado, mas agora é a hora de falar dela, né? A rainha do momento. É Organza. Quer queiram ou não,
ela é a coroada, ela é que ganhou 150 mil. Exatamente. Igual eu já tinha falado antes, gente, não era minha torcida. Eu tava torcendo muito pra Betina, tava muito fechado com ela. Mas a gente vendo a temporada, é um top 4 que qualquer uma que vencesse tem referência ali do porquê que ela venceu. Sabe? E a Organza definitivamente é uma delas, é uma pessoa que entregou muito na temporada, em questão fashion, em questão nos desafios, sabe? Ela é a máquina de fazer drag, auto-intitulada e tem justificativo do porquê, sabe? Ela realmente é uma potência quando o assunto é fazer drag. Foi uma vitória merecida, sabe? É muito triste ver essa polarização tão grande em questão do resultado, sabe? Pessoas realmente cometendo crimes na hora de dar sua opinião, bem entre aspas, porque pra mim isso não é opinião, isso é ser patético. Mas é isso, sabe? Ela ganhou, foi merecido. Eu espero que ela vá longíssimo com esse título, sabe? Que as oportunidades para ela mostrar a arte dela realmente cresçam bastante, para ela realmente viajar ao Brasil, viajar ao mundo levando a arte dela. E eu acho que é uma representação muito boa numa primeira temporada, sabe? A primeira drag superstar brasileira. Eu acho que ela tem peso para poder carregar o título, sabe? Eu acho que ela tem capacidade, acho que ela merece, no final das contas. E é isso. Mil parabéns pra Organza, que o sucesso dela só cresça daqui pra frente. Gente, Organza, parabéns, de verdade. Mas antes de eu elaborar, eu queria perguntar para vocês se vocês também foram convidados para esse evento. O chá de casa nova da Organza, no triplex que ela construiu na cabeça dos haters, vai acontecer 7 dias por semana, 24 horas por dia. Foram convidados? Ainda bem que não, né? Porque assim. Porque eu não quero ficar na cabeça desse povo, não, junto com o triplex da Organza. Porque esse Deus me povo é livre, meio quero louco. distância. É, quer distância. Enfim, o Organza montou realmente um triplex na cabeça desse povo. Porque ontem, para vocês terem uma noção, quando saiu o episódio, quer dizer, quando era para ter saído, deu meia-noite, eu fiquei dando reload nessa Paramount, igual uma maluca, e o episódio não ia, o episódio não aparecia. Eu entrava no Twitter para ver se tinha gente que estava com o mesmo problema ou se já estavam conseguindo ver. Já tinha gente reclamando, tinha gente falando, nossa, pior coroação da história. Nossa, jogaram o programa no lixo, 15 anos de espera para nada. Teve uma aqui que eu achei agora que, sinceramente, gente, que mico. A Bonita fez uma thread com inglês de Google Tradutor, pedindo para o UOL cancelar o programa. A vencedora desagradou o Brasil inteiro. Então, eu venho aqui dizer que eu sou gringa, porque eu estou feliz com a vitória da Organza. Não era minha torcida, também estava fechada com Bettina Polaroid, minha madrinha. Eu me acharia uma traidora se eu não torcesse para ela também. Mas, cara, a Organza mereceu. Ela arrasou a temporada toda, ela foi consistente, ela tem um ótimo trabalho também fora do programa. Então, eu não entendo esse mimimi. Na verdade, eu entendo esse choro, eu entendo essa literalmente crime, né? Mas, sabe, gente, aproveita. O programa foi ótimo. Entregaram tudo. A Organza foi ótima, sabe? Aceita. Aceita que dói menos. No final do dia também, o que vai acontecer? Vai estar tudo estourando, se esgoelando, e ela tá lá, 150 mil a mais na conta, com um título internacional, uma coroa belíssima, as amigas tudo aplaudindo, as colegas de trabalho tudo aplaudindo, e o mais importante de tudo, várias queens que se veem na Organza se inscrevendo para as próximas temporadas, porque também tem a esperança de ganhar. Então, no final de tudo, quem perde são vocês, os haters mesmo. E aproveitem o chá de casa nova, porque ela vai ficar aí por muitos anos. Ah, é isso também. A Organza não era minha favorita, como eu falei. Eu tava torcendo pra Bettina, tava torcendo também pra Helena, mas ela ganhou e a gente tem que aceitar. Gente, eu acho que o top 5 inteiro, pra mim, eu tava querendo que ganhasse coroa, né? Dividir a coroa, mas depois que a Shannon saiu, eu também fiquei desolado, mas não fiquei dizendo que era injusto, no sentido de que Greg Queen presa amanhã, sabe? Como a própria Greg falou de frente com a blogueirinha. Mas é aquela coisa, eu não torcia, mas eu aceitei a vitória dela,
Porque eu vejo muita gente no Twitter falando, eu não vou falar o que eu acho dessa final, porque se eu falar vai acontecer. Gente, você fazer o quê? Você vai praticar um crime? Só pode, porque você pode muito bem postar assim. Gente, não gostei da Organza ganhando, porque eu queria que o fulana ganhasse. Gente, isso é natural, não é? Todo mundo tem favoritos que não vencem, como eu falei antes. Mas não vai dizer que ela também é uma drag ruim. Não é, gente, ela tá longe disso. Ela é vencedora do Drag Race Brasil. Ela entregou muito. É merecido, né? Porque quem chega na final pelos méritos de conquistar essa vaga na final. E quem ganha, quem querem que ganhe, gente. Não depende do público. Se tivesse a votação popular, vários resultados do Drag Race seriam diferentes também. O público estaria reclamando do mesmo jeito, porque o público brasileiro é reclamão. A grande maioria, infelizmente. E reclamou num lado não bom. Reclamar, como eu falei, reclamar no sentido de não concordar, etc, dizer tal, pode dizer que, sei lá, tem que chamar ela de cotada, chama tudo, mas de tudo que foi chamado, acho que cotada é o menos perigoso, né, de se chamar com ela que a pessoa vai pra crime. Mas cada um tem o direito de defender sua opinião, contanto que sua opinião não seja criminosa. E espero que a Organza aproveite bem, né, essa vitrine de winner que tem, já que era um look belíssimo para entregar a coroa para a segunda vencedora, né, para quando Desi Rebeca ou Frames ganharem a segunda temporada do Drag Race Brasil. Mas é isso, digamos, vida longa a nossa rainha Organza, né, a primeira vencedora do Drag Race Brasil. E quem não gostou, tudo bem, mas se quer praticar crime, fique quietinho aí, ou vai pra cadeia ou vai pagar a indenização, porque não é para fazer isso. Aqui, né, puxando a orelha toda hora desse público, porque tem que ser assim. E foi isso. Terminamos o episódio. Terminamos uma temporada de Drag Race Brasil. Temos 3 episódios aí, gente. Quem quiser ver nossa evolução de comentários. Nós comentamos a estreia, nós comentamos o top 8. E eu quero adiantar, gente, que ano que vem eu vou fazer de tudo pra gente comentar semanalmente. Vou chamar a Luiz e Neuza, se todo mundo quiser comentar aí com a gente. Pra gente comentar semanalmente, porque né, é um reality que foi bom. Gente, foram anos de espera pra ter nossa versão. A gente teve nossa versão. Então, é isso. Hoje vocês podem estar reclamando que sua favorita não venceu, mas ano que vem vocês podem estar comemorando porque sua favorita venceu e é sobre isso. É reality show. O importante é você conhecer as queens que não conheciam e se apegar a elas no sentido de apoiar o trabalho. Mas é isso. É sobre um reality show. Tem que assistir sabendo que é coisas que elas vão dar. E espero que vocês tenham gostado também desse episódio da gente. Quem quiser mandar sugestão de tema, a gente é extrapodcast@gmail.com. Minhas redes sociais, a da Luísa e a da Neuza, estão na descrição. E a gente se vê não semana que vem, porque semana que vem tem episódio, mas também a gente vai fazer dobradinha, porque amanhã tem eu e Luísa comentando o segundo episódio de Corrida das Blogueiras com make artísticas de alienígena. A gente vai saber se a gente entregou bem, entregou mal, se os resultados foram justos, foram injustos, a gente vai também. Se a gente falou que a gente não tem papas na língua com a Paramount Plus, a gente também não tem papas na língua com a Dia TV. Então é isso, até o próximo episódio e tchau! Tchau! Bye!